Sejam- Olá, sejam bem-vindos ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos ler um relato real de uma pessoa real e ao longo desse vídeo nós vamos aprender com este relato, já que nós, seres humanos, passamos por coisas muito parecidas e às vezes, através da experiência de uma outra pessoa, a gente consegue entender melhor questões que são nossas. Então, tanto para a pessoa que escreveu o relato e vai assistir esse vídeo, como para você que não escreveu o relato, mas está assistindo esse vídeo, o que eu disser aqui e que servir para você e que, bom, nossa, isso me fez ver uma coisa de uma forma diferente, enfim, pegue para você com toda a sua força e com todo o seu amor. Aquilo que você falar assim, cara, isso não tem nada a ver, eu acho que isso aí, enfim, não tem nada a ver com a minha situação. É só você deixar de lado, porque provavelmente isso pode servir para uma outra pessoa que está assistindo o vídeo, tá bom? Então, vamos para o relato. Vamos lá. Hum. Olá, Ana, sou mulher, tenho 60 anos. Trabalho na área de educação. Moro sozinha, moro com ninguém. Moro sozinha. Ok, vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa. Há cerca de 15 anos, enfrento um ganho de peso gradual. Já percorri diferentes caminhos, exercícios intensos, pausa por lesão, fisioterapia, pilates, hidroginástica, acompanhamento endocrinológico, medicações, dieta cetogênica e terapias holísticas. Em alguns momentos eu emagreci, mas vivenciei repetidamente o efeito sanfona. Hoje reconheço também os fatores emocionais envolvidos, porém me encontro em uma fase mais sedentária e com alimentação menos equilibrada. E permanece a pergunta silenciosa: onde está o botão da força de vontade? Nossa, onde está o botão da força de vontade? Qual é o objetivo dessa pessoa, né? Ela deseja emagrecer, esse é o foco dela. Engraçado, né, gente? Onde está o botão da força de vontade? Eu achei que essa pessoa tem tanta força de vontade. Olha só o tanto de coisa que ela fez. Vamos olhar no campo, né? Eu acho que tem algo nesse negócio. Cadê essa força de vontade? Eu acho que tem uma chave aí. Porque assim, ela fez muita coisa, né? Vamos ver. O vídeo é sem roteiro, eu leio o relato aqui com vocês e vamos construindo aí juntos, tá? E ao final do vídeo a gente tem um processo de cura que aí é bem coletivo. Nossa, tem uma ansiedade, sabe? Tem uma ansiedade, tem uma sensação tem uma sensação de inadequação. Inadequação. Nossa, tem uma coisa aqui dura e muito ansiosa.
uma ansiedade que ela não tem muita expressão, ela não pode se expressar. Tem uma coisa que assim, vamos olhar no campo, né? Vamos olhar no campo. Essa dureza e essa não expressão é um processo bem Beat, né? Beat é um dos processos emocionais descritos por Bach, que desenvolveu os florais de Bach. E a gente, quando a gente está em um estado emocional Beat, a gente é muito rígido, muito exigente com a gente mesmo. Quando a gente está nesse estado emocional, a gente é exigente com as outras pessoas, a gente é perfeccionista, às vezes tem algumas pessoas que expressam com perfeccionismo, mas com a gente mesmo, a gente chega a ser insano. E sabe qual que é uma questão que eu percebo aqui? É que assim, a pessoa, às vezes, no estado emocional beat, a pessoa ela pode criar metas que são sobre-humanas, sabe? Tem muito medo de errar. E beat tem isso, sabe? Assim, é, é, é muito medo de errar. Tem que ser tudo perfeito, tem que dar certo. Sabe qual que é a impressão que me dá? Que assim, que parece que engordar é seu grito de liberdade. E que assim, se você tirar isso do seu corpo, tirar isso do seu ser de uma maneira às vezes inconsciente, isso pode gerar muito dano, porque aí por onde que vai ser esse grito de liberdade? Sabe? Tem uma coisa aqui muito forte de não poder errar, de tem que ser perfeita, é, tudo impecável, tudo muito impecável. É tudo assim, ó, tá assim. A gente cria muita tensão, né? Muita tensão, muita. Gente, quando eu fico assim quietinha é que eu tô refletindo, tô percebendo as informações que vêm, tá? Tenham paciência. E aqui não é um conteúdo rápido, não é um conteúdo com, igual eu disse, com roteiro, então é diferente. Se tem uma coisa como, eu quero fazer certo. Eu sei, muita gente vai falar, todo mundo quer fazer o certo. Emagrecer não é uma meta sobre-humana. O que que tem ela querer emagrecer? O que que tem a gente querer emagrecer? Né? A gente pensando aqui que o ser humano quer isso, né? Hoje em dia e tal. Eu quero emagrecer e eu quero estar certo, eu quero fazer as coisas certas. Parece normal, mas não tá normal. Não tá normal. Sabe? Intelectualmente pode falar, tá certo. Querer emagrecer e querer estar certo.
mas para todo o resto, tá muita pressão, muito confuso. Olha, eu até tô me sentindo assim, honrada, sabe? Da pessoa ter me mandado o relato, porque é uma energia aqui, é uma vibração, assim, de alguém que não se abre fácil. Uh-uh, uh-uh. Que não expõe suas questões facilmente, não. Eu tô me sentindo muito honrada, sabe? Eu sempre me sinto honrada com todas as pessoas que vêm ao meu consultório, com todas as pessoas que desabafam comigo. Eu sempre me sinto muito honrada. Mas quando é uma pessoa que tem muita dificuldade de se expor, que sabe, precisa confiar muito para fazer isso, eu fico ainda mais honrada, sinceramente. E, gente, aqui eu tô falando no singular, mas não é à toa, né, que a gente entra em contato com determinado relato, tem sempre algo sobre a gente nisso. Nós somos seres extremamente coletivos, nossos processos acontecem intensamente no coletivo. Então, quando eu falar essa pessoa, isso aqui, essa vibração, eu não estou apontando o dedo e falando dessa pessoa aqui do relato, sabe? Porque é uma situação humana. O relato é isso, a pessoa coloca uma situação humana que tem uma raiz nela, que tem uma identificação com ela, e todos nós juntos vamos trabalhar isso também em nós. E dessa maneira um vai ajudando o outro, sabe? Porque realmente os nossos processos são muito coletivos, e no coletivo fica mais fácil. Você já percebeu como é muito mais fácil você perceber que não é só você que está passando por aquilo? Quando você está passando por alguma coisa, como, por exemplo, eu não consigo emagrecer, e aí você percebe que tem outras pessoas passando pelo mesmo, ajuda, ajuda. Ajuda de fato, não é só que consola. Ah, me consolou. Não, ancora a gente, ajuda, sabe? Aqui eu não tô enrolando, não, é porque tem muita dureza e às vezes a gente vai entrando no campo, vai dando os estímulos, vai conhecendo e precisa ser aos poucos, com respeito, com tranquilidade. Por isso que aqui não tem pressa, gente. Não tem pressa. Engraçado, eu tô sentindo aqui como se essa pessoa não tivesse sossego interno de alguma forma. Eh, a gente tem o nosso ditador interno, né, que fica aqui na nossa garganta. É uma consciência que a gente tem aqui na nossa garganta e que é uma consciência de comunicação. Então, o nosso ditador interno, quando ele está voltado para fora, pensa num soldadinho, num ditadorzinho mesmo. Quando ele está para fora, virado para frente, aqui na nossa garganta, virado para frente, ele é aquele que comunica, ele é aquele que transmite a sua própria fala, é aquele que se expressa
Tô te falando, gente, que não tem expressão, tá? Sem expressão. E aí esse ditador interno, ele é o que vem, né, vamos dizer até em um sentido filosófico, é a consciência que vem com a gente para a gente conseguir dizer aquilo que a gente veio dizer no mundo, sabe? Aquilo de melhor que a gente tem para falar ao longo da nossa trajetória aqui. Ele virado para dentro, como se ele tivesse, sabe, virado para dentro, o soldadinho viradinho para dentro. Ele é um tirano, e ele é um tirano com a gente mesmo. Reflete nas nossas relações, respinga nas nossas relações essa exigência, essa tirania, mas nada parecido com o que acontece internamente, sabe? Esse ditador interno, ele fala coisas duras, ele fala coisas como você não é suficiente, você não está fazendo o suficiente, você não consegue, você não tá legal, você não tá bonita, enfim, depreciações. Já teve vez, assim, no caso de paciente, que quando, na microfisioterapia, que eu fui ali no tecido, né, do ditador interno, e que eu vi as informações que estavam no tecido dessa pessoa, eu falei assim: olha, o seu ditador interno tá falando coisas para você que, assim, dificilmente um ser humano fala até pro pior inimigo dele. Sim, você está falando coisas para você muito cruéis, muito cruéis. Enfim, o que eu tô falando é que a gente precisa tomar muito cuidado com esse ditador interno quando ele vira para dentro e é como se ele se voltasse contra a gente mesmo, sabe? É como se ele voltasse contra a gente mesmo. E aqui, com essa ansiedade e com essa repressão, eu vou até dar uma olhada nas suprarrenais, aonde mora a nossa criança interior. Porque normalmente, assim, não é tão incomum quando o ditador interno está voltado para dentro, falando essas coisas, é muito comum ele estar reprimindo a consciência da nossa criança interior, que mora nas nossas suprarrenais. E que, inclusive, um dos quadros de ansiedade é repressão da consciência da criança interior. E é importante falar que não significa assim que eu tive uma infância reprimida. A criança interior é uma consciência, não é só você na infância, entende? A criança interior é uma consciência que vem junto com a gente, igual o do ditador interno, por exemplo, que nos acompanha a vida toda. Então, assim, quando eu falo, tá tendo uma repressão aqui, está tendo da criança interior, eu não estou falando, ah, ela foi reprimida na infância, essa pessoa foi reprimida na infância, não necessariamente. Mas um medo muito grande de se expor. A criança interior tá reprimida, sabe? E tá gerando um quadro de ansiedade. Tem um quadro de ansiedade aqui, sabe? Realmente, o que eu percebo? Que tem um efeito cascata, sabe? Assim, um processo emocional beat de muito
muita exigência, de muita alta exigência, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que estar tudo perfeito, eu tenho que fazer tudo perfeito. E esse quadro emocional foi girando esse ditador interno para dentro, seja perfeita, faça tudo perfeito, faça tudo maravilhoso, seja impecável. E aí esse ditador interno começou a virar um tirano bem pesadinho, e essa tirania começou a desaguar lá nas suprarrenais, na criança interior, e essa criança interior reprimida, assim, é melhor eu nem aparecer, ou é melhor eu nem correr o risco de mostrar a minha fragilidade ou qualquer coisa que não seja tão legal. E aí isso gerou um quadro de ansiedade, e aí essa ansiedade vai lá e alimenta esse quadro emocional beat, de vai, você tem que conseguir, você tem que ser impecável. Você tem que ser impecável. Tem muito essa palavra, impecável. E aí o ciclo recomeça. E aí, nesse ciclo tão assim hermético, nossa, eu usei essa palavra em outro vídeo. Esse ciclozinho assim já tão bem ali organizado, engordar é o seu grito de liberdade mesmo. Engordar é a saída que o seu corpo encontrou para tipo, sabe? E aí parece que emagrecer é mais uma prisão. Emagrecer é mais uma retenção, é mais um aprisionamento. Emagrecer não fica leve, emagrecer não fica bonito, não fica legal, fica mais preso, mais reprimido, mais ansiedade, mais exigência, sabe? Emagrecer fortalece esse ciclo. Então, vamos entrar aqui para a cura desse processo, que de alguma forma tá em todos nós, assim, de alguma maneira, tá, gente? Vamos lá, enfim, para quem quiser continuar aqui na terceira parte do vídeo, eu falo que vale a pena. É só relaxar o corpo, respirar, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, que a cura é igual eu falei, repito porque é importante, é do processo coletivo disso, sabe? É do, assim, na instância que a gente alcançar, do jeito que a gente puder contribuir para a gente mesmo e para quem se conectar. Respirando, leve, tranquilo, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Tem, tem aqui uma informação no campo é, de muito, muito, muito medo da exposição. Muito mesmo. Gente, assim, é medo assim, eu vou fazer algo e vão me julgar,
E julgar mesmo, eu não estou falando só de julgar de pôr na justiça, julgar de destruir a vida da pessoa, julgar de. É assim, é como se fosse uma estratégia de autopreservação, não se expor. Porque aí, assim, é um risco muito grande, é um perigo muito grande. Alguém não entender ou interpretar mal o que eu fiz, me colocar na justiça, me apontar o dedo. Sabe, é difícil, né, a gente ser ser humano. Eu acho assim incrível ser humano, mas me veio uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Assim, o quanto é desafiador a gente ser humano, no sentido que, às vezes, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acessa, aquilo que a gente quer falar, quer transmitir, ou a gente quer servir, não é sobre, essa é a minha profissão, ou, eu estou tecnicamente preparado para isso, eu tenho gabarito, eu tenho certificação para exercer essa atividade. Não, não é só isso, né? Na complexidade humana. Às vezes, aquilo que você quer falar, aquilo que você percebe, aquilo que você traz na sua percepção, por causa da sua complexidade humana, que é natural de todos nós, vem do seu lado humano, não vem do seu diploma, não vem do seu conhecimento técnico, vem do seu lado humano. E como que você coloca um número de registro para isso, coloca uma certificação, coloca isso é certo ou errado, isso vai para a justiça. E às vezes, quando a gente quer expressar essa humanidade, quando a gente quer expressar essa percepção, quando a gente quer entregar isso para o mundo, a gente fica realmente com muito medo, né? Porque e se eu não puder fazer isso judicialmente? E se eu não puder fazer isso por algum motivo que eu não estou enxergando agora, como que vai ser? Então é melhor eu virar o meu ditador interno para dentro, que aí não corre o risco de eu falar, eu expressar a percepção que eu estou tendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo. Aí eu coloco esse ditador interno para dentro, virado para dentro. Assim, ninguém ouve nada do que ele está falando. Mas aí começa esse ciclo de opressão interna e de ansiedade e de repressão que também é difícil. E aí, às vezes, como ser humano, a gente se sente assim, né? Entre a cruz e a espada. Se eu falar, se eu expressar, se eu falar o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu acho, existe um risco nessa exposição. E a gente vive em um ambiente extremamente corporativo,
E o nosso lado humano, a nossa percepção foi muitas vezes subjugada por conhecimento técnico, sabe? Às vezes com as suas vantagens nesse processo, mas também com as suas desvantagens. Da gente ter que se desconectar da nossa humanidade para funcionar e para estar dentro da lei. É como se, de alguma forma, a lei não abrangesse realmente o que é um ser humano e as possibilidades humanas. Não sei. Eu tô falando a lei no sentido assim, de você trazer algo, de você falar algo e ser julgado por isso, sabe? É isso que eu tô falando. Porque, você tem jurisdição, sei lá, para falar isso. Aqui tem muito isso, sabe? E eu acho que tem muito disso em todos nós. Muito, né? Coisas que a gente gostaria de falar e aí a gente não fala. Eu não sou uma pessoa para falar. E aí a gente não fala. E aí aquilo fica guardado, e aquilo vai se expressar de alguma forma, né? Vai se expressar de alguma maneira. E aí, quando a gente vê a expressão disso, às vezes em gordura, que é muito comum acontecer isso, né, com a gente acha feio, acha deturpado, acha quer se livrar daquilo, e aquilo não vai embora, né? Não vai embora. O que eu percebo aqui, assim, é o quanto é importante a gente achar uma maneira da gente se expressar, da gente ir conseguindo falar, eu sou mais eu sou mais eu. Tenho de medo. Eu sou mais eu e eu falo meu não, é tipo, eu sou mais eu, tá? Rindo de nervoso. Aqui no campo, né? E aqui a gente, é bem coletivo, hein? Bem coletivo. Aqui no campo eu vejo um coração que já tem algo de autoral dentro de si. E E isso é muito precioso, porque toda a nossa engenharia humana trabalha ao longo da nossa vida para produzir algo autoral, que seria a nossa pérola, e esse algo autoral vai para o nosso coração, para o nosso coração. E, e aqui eu vejo que tem a pérola no coração. E é muito trabalhoso produzir essa pérola. E fazer com que essa pérola chegue no coração. É muito trabalhoso, às vezes leva uma vida inteira para o seu corpo, né? Quando eu digo corpo, é o corpo físico, emocional, energético, sua mente, sua consciência, toda essa engenharia para produzir a pérola. E aí consegue produzir a pérola
A pérola consegue chegar no coração, a pérola tá viva, mas ela não pode se expressar. É triste para a pessoa que tá com essa pérola no coração e que não pode se expressar, e que eu acho que pode ser muito de nós. E é triste para as pessoas à volta que não vão receber essa pérola, né? É uma perda para todo mundo, porque é ao mesmo tempo que, poxa, é seu corpo físico, emocional, energético, sua consciência, sua mente, mas é isso em conjunto também, né, com o coletivo, com o ecossistema, com toda a vida. E aí a hora que acontece, ai, não pode, ai, eu tenho medo, ai, mas pode dar algum problema, e aí essa pérola não se expressa. E aí, às vezes, a gente precisa tomar essa consciência, a gente precisa de um tempo para ver se a gente decide, não, então eu vou virar o meu ditador interno para fora e vou expressar a minha pérola. Às vezes a gente precisa disso, né? Da consciência, tem um ditador interno, tem um coração, tem uma pérola, tem todo um processo. E a gente precisa de um tempo com essa reflexão para poder virar e falar: é, vamos lá, porque vou achar uma maneira de me expressar, vou achar uma maneira segura, uma maneira que eu me sinta confortável, o máximo possível, que é possível. Mas é bom a gente ter essa consciência para ter essa possibilidade, né? Porque sem consciência, a gente nem sabe que isso está acontecendo dentro da gente. Agora, com consciência, a gente pode falar: peraí, eu posso mudar isso. Eu posso mudar isso. Não precisa ser assim. Agora que eu tenho consciência, eu posso decidir diferente. Por isso que eu me importo tanto com o manual do usuário, porque eu penso que se a gente compreender melhor como funciona a nossa engenharia humana, nossos tecidos, nossas consciências, se a gente gastar um tempo estudando e compreendendo isso, a gente vai ter mais maestria, a gente vai ter mais liberdade de decisão sobre a gente mesmo em relação a nós e aos outros. É realmente essa uma grande proposta do manual do usuário, né? Bom, gente, aqui fechou. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar o seu relato para eu ler aqui, fazer um vídeo, enfim, como você viu esse, é só ir na descrição do vídeo, tem o link do formulário que é rapidinho de responder, muito tranquilo. E aí, você vai ver seu relato aqui e enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.